pessoal, eu sou a Tiane e essa aqui é a aula número 18 do curso de Canto Popular, que faz parte das Oficinas Culturais de 2020 de Franco da Rocha. Bom, nós estamos aqui então na 18ª aula e eu estava dando uma olhada em tudo que a gente já fez lá desde a primeira aula, todos os conteúdos que a gente trabalhou, e eu resolvi fazer nessa aula uma revisão para a gente levantar todos os tópicos que já foram apontados aqui. Vou fazer o link de novo, deixar o link aqui, o cardzinho, vocês vão ver em algum lugarzinho aqui da tela, para vocês poderem voltar, né? Voltar na aula de respiração, na aula de aquecimento, na aula de dicção. Então vamos dar uma relatada em tudo que a gente já fez até aqui, nessa distância que nós estamos, né? Cada um na sua casa, esse mundo virtual, e a gente acha o link, assiste a aula. Às vezes esses links vão ficando para trás, vão ficando meio perdidos. Então, eu resolvi fazer essa aula de hoje como uma organização, assim, de tudo que a gente já fez, uma revisão mesmo, para a gente poder voltar a alguns assuntos facilmente. E na primeira aula eu fiz apenas uma apresentação geral sobre o curso, a proposta, então ela foi uma introdução sobre o curso de Canto Popular. Na segunda aula, eu comecei a introduzir a questão da respiração, que é tão importante no canto. Então, a gente trabalhou a questão do diafragma e eu trouxe alguns exercícios para percepção desse músculo. Então, se não está claro para você ainda onde que você aciona, como é que é essa coisa da pressão, do apoio, da sustentação do ar, que depende muito desse músculo que é o diafragma, de outros também, né, outros músculos intercostais, mas nesta aula número 2 tem um detalhamento lá bem interessante sobre a respiração e essa base da respiração diafragmática. Aí depois na aula 3 a gente fez a questão corporal, então é uma aula voltada para o alongamento corporal, também é bem interessante a gente pensar nisso, então se você não faz ainda um trabalho corporal de alongamento, de relaxamento antes de cantar, volta lá na aula número 3. A gente tem questões para caixa torácica, ombro, pescoço, cintura, tornozelos, tá lá na aula número 3. Na aula número 4, a gente volta de novo a falar de respiração e a saída do ar mais longamente e a pressão na precisão das notas, tá? Isso que vai vir depois, essa precisão das notas, o tempo que a gente consegue prolongar, começa nesses pequenos exercícios da aula número 4, de pressão, apoio e pressão no apoio. Então, voltem lá e façam esses exercícios também. O que mais? Também tem uma questão importante do relaxamento da mandíbula nessa aula 4, tem muitas dicas importantes. Depois, na aula 5, a gente fez mais respiração. A gente trabalhou um pouquinho para o domínio da expiração, né? Então, exercícios para ajudar a gente a controlar o tempo que a gente leva para usar esse ar, né? Nas nossas frases. Teve também um exercício que é a Casa de João, que a gente vai falando frases e vai acumulando cada vez maiores. Bem interessante também. Aí, nessa mesma aula número 5... lá no finalzinho da aula, no finalzinho do vídeo, eu trouxe um pouco de repertório. Foi a primeira vez que a gente trouxe algumas músicas para incluir no repertório do canto. E é um repertório que está voltado ao coco de roda. Então tem algumas músicas, que eu já passei umas letras para vocês no grupo de WhatsApp, mas voltem lá, ouçam as músicas para a gente poder cantá-las. Depois, na aula 6, nós fizemos um trabalho com articulação. Então, alguns exercícios de rotação de língua, massagem facial, exercícios com a rolha, né, de falar e cantar segurando a rolha nos dentes e tentando achar o maior espaço possível dentro da boca. É um exercício muito legal para a gente trabalhar a articulação. E também, nessa mesma aula 6, a gente começou com vocalizes, um pequeno de aquecimento, né, com o som do boca que usa, indo para o O, e um outro também de né, já que a gente estava falando de articulação, um vocalize que ajuda na questão da articulação.
Depois a gente foi para a aula 7. A aula 7 também continuamos no vocalize. Foi um vocalize especificamente para a questão da articulação, mas também na questão auditiva, da percepção da terça maior e da terça menor. Então, a sensação auditiva que causa quando é maior e quando é menor. Aula 8, nós trabalhamos especificamente a questão das notas graves. Então, foram alguns exercícios de abaixamento de laringe, para a gente bocejo, para conseguir emitir aquelas notas mais graves e deixá-las mais encorpadinhas. Aula 9, foi uma aula voltada a repertório. Foi uma aula que eu falei sobre ciranda, ciranda de Pernambuco e da Paraíba. Tem algumas canções lá. Podem voltar, então, se você quer trabalhar o repertório, aula 9, ciranda. Aula 5, coco de roda, tá? Aula 10, trabalhamos apreciação musical. Foi uma aula de pensar mais, de ouvir alguns cantores e de pensar no porquê canto. Foi uma aula que eu procurei trazer algumas gravações de alguns cantores conhecidos que sempre trazem na sua temática a questão da necessidade de cantar, de se expressar. Foi uma aula de apreciação musical. Aula 11, eu tratei sobre registro de voz. Então, registro grave, médio e agudo. Tem alguns pequenos exercícios para a gente começar a perceber no nosso corpo como é que onde ressoa essas vozes, quando é o registro grave, quando é o registro médio e quando é o registro agudo. Então, na aula 12, nós trabalhamos vocalize para frases longas. A emissão sonora nesse vocalize durando os 8 compassos, né? Então, um trabalho aí que vem tudo aquilo que a gente já estudou antes, da questão da respiração, do apoio, do relaxamento, a gente usa para fazer esse vocalize e conseguir emitir uma frase longa. Depois, na aula 13, vocalize também, um vocalize de aquecimento com o Z, que é muito bom para limpar. Então, ao mesmo tempo que você limpa a prega vocal, você já aquece ela. E um outro para controle respiratório também, que foi um que a gente intercala o staccato e o legato. Então, staccato é quando você destaca cada palavra, né? E o legato é quando elas estão todas ligadinhas, assim, formando uma melodia mais desenhada, né? Então, o vocalize dessa aula foi para trabalhar isso. E o que a gente usa para fazer isso quando você está cantando? Que era para de falar, fecha essa matraca e vem cantar. A gente está trabalhando o staccato e o legato, que isso implica em respiração, apoio e pressão no apoio. Tá tudo ligado com o que a gente já tinha trabalhado antes. Aula 14, a gente foi para voz de cabeça, aquela voz mais aguda. Então, eu trouxe nessa aula 14 uma experimentação, na verdade. A gente faz um aquecimento para limpar, aquecer a prega vocal. E depois eu propus nessa aula exercícios de experimentação. Experimentar aonde, como, onde ressoa essa voz mais aguda, essa voz de cabeça. Foi uma aula assim de experimentar e perceber. Aula 15, 16 e 17 já foram aulas voltadas ao repertório da cultura popular. Então a gente já tinha trabalhado um pouquinho o coco, um pouquinho a ciranda. Nas aulas 15, 16 e 17 eu foquei bastante na questão do Bumba Meu Boi. Então, a aula 15 trouxe uma introdução sobre os instrumentos, o ritmo base do boi, e trouxe 2 canções, que foi a canção da onça e o urro do boi. Aula 16, continuando o boi, foi um aprofundamento maior sobre a história
do boi, que tá ligada à questão dos negros, no boi do Maranhão, tá? Que a gente tá tratando aqui. E dei uma introdução à questão dos sotaques. E trouxe a música, como repertório, trouxe a música Até a Lua. E finalmente na aula 17, a gente eu finalizei a questão do boi, bumbá, falando mais profundamente sobre os sotaques do boi do Maranhão e fechando o trabalho de conhecimento, né, desse repertório, dessa cultura, desse complexo cultural que é o boi. Então, tá aí, eu espero que vocês retomem as aulas. Quer trabalhar a respiração, já sabe onde voltar. Quer trabalhar a dicção, sabe onde voltar. Quero que vocês passeiem por este conteúdo, retomem, estudem, façam exercícios, para a gente poder, a partir daqui, trabalhar mais os nossos repertórios, né? Eu quero gravar, que vocês gravem também o que a gente está aprendendo, vocês vão passar para mim e a gente vai tentando caminhar ainda à distância, de uma forma que a gente possa se envolver mais com a música, com a nossa voz. Então é isso, um grande beijo para todos e até semana que vem.